Olá, amigos e amigas da Jocum. Estou aqui para anunciar, uma notícia muito boa. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo aqui em Brasília. Mas em breve a gente vai fazer um vídeo mais detalhado. Mas antes disso eu queria apresentar aqui para vocês o Hudson Fuston, filho da Gretchen e do David Fuston. Tem uma história linda. Eles moraram nessa casa. Agora a gente, como Jocum, está entrando nessa casa. E esse lugar em especial eu considero um dos lugares mais bonitos e que tem mais riqueza aqui dessa casa, né? Eu vou passar para o Hudson para ele falar um pouco sobre... Tudo bem. Meus pais compraram essa casa. Essa casa foi construída por um missionário que era um piloto. Inclusive foi uso esse próprio quarto foi uso como oficina para trabalhar aqui de lado, no quarto de lado, foi onde ele desceu o avião para poder trabalhar nela. Depois disso virou escritório para o meu pai, que o trabalho dos meus pais foram chegar no Brasil em 1958, começar o trabalho de tradução e escrevendo a idioma dos índios Carajá. Quando chegaram aí não estava escrito. Então, ele como missionário, tradutor, ele realmente deu uma gramática para os índios e conseguiram chegar ao ponto de até ter escolas em cada aldeia dos índios Carajá. E ele foi traduzindo a Bíblia e primeiro começou com o Novo Testamento, que é esse daqui, o Novo Testamento que na fala dos índios é Deus Xurubé Terdi. E eles construíram isso... e que aqui dentro ela é feito em tudo na idioma dos Carajá, em Mateus, e aqui em português também, embaixo. Então qualquer um pode ver a tradução de português para o Carajá. E depois disso eles começaram a trabalhar no Antigo Testamento e estão totalmente quase pronto, mas falta ainda 20%. E eles estão idosos agora, voltaram para os Estados Unidos o ano passado. Mas esse quarto foi onde fizeram muita tradução, lá na tribo também, dentro da tribo, moraram lá por quase 14 anos dentro com os índios. Eu fui criado no meio dos índios também. Então aqui tem umas coisas, esse aqui é o material de estudo e que eles fizeram cartilha de ler e escrever, te mostra aqui, que como ler e escrever na própria idioma deles, que não tinha antes. Aí tinha a segunda cartilha, a terceira cartilha. Mas no mesmo tempo disso, eles queriam recordar a cultura dos índios. Então, aqui está escrita na língua Carajá por autores indígenas. Cada autor indígena escreveu sobre alguma coisa. Nesse caso, vamos dizer, da onça, que a história da onça, que é muito interessante, a onça falando com o sapo, e depois vai ter que ver tudo que está aqui de vários autores indígenas mesmos que escreveram isso. Eles, ao mesmo tempo de traduzir e introduzir a Bíblia para os índios, eles queriam preservar a cultura dos índios, não para mudar os índios no sentido das culturas deles. Então eles escreveram todos esse livro de matemática, esse livro era o ABC deles, na fala deles. Aqui é um livro vamos dizer, a tartaruga. E a coisa interessante da língua dos Carajá é que tem a fala de mulher e até a fala do homem. O homem fala diferente da mulher. Então, preservaram essa riqueza. Por exemplo, Cotu na fala da mulher. Aqui é Otu, na fala do homem. E tem as histórias o Otu, em português, é a tartaruga, né? O tracajá, tartaruga, tem vários tamanhos de tartaruga, é muito importante. Então, aqui tem todas sobre quando eles põem os ovos, quantas dúzias de ovos eles põem, que é uma coisa muito importante. Como caçar a tartaruga, que parte do ano que eles botam os ovos, sempre voltam para o mesmo lugar. E as diferentes tipos de tartaruga, um exemplo é esse grande aqui. Olha o tamanho desse aqui. É que eles conseguem, esse aqui tem de 40 a 60 ovos.
A tartaruga é um animal importante lá no futuro deles. É muito importante na tribo deles. Então, partindo disso, podemos ver aqui na coleção que foi feita pela Dona Gretchen, a Dona Gretchen Fortune, são coisas indígenas. Uma das coisas sagradas são esses bonecos aqui. Esses bonecos ela conseguiu de artista indígena mesmo. Por exemplo, ninguém faz mais esse tamanho desse boneco, né? Então, são coisas importantes. O homem e a mulher. Aqui o tipo de trabalho que eles fazem na roça para trazer as coisas da roça depois, trazendo água lá do rio. Aqui também está trazendo o tracajá, que eles pegaram na praia. Olha, tartaruga que eles vão comer. Tem várias coisas. Aqui estão trazendo a cana, coisa assim que eles estão trazendo. Aqui eu acho que é um porco, como é que chama? Porco animal selvagem? Selvagem, eu não esqueci o nome. Mas várias coisas, a luta do homem, que é muito importante. Então, cada uma dessas aqui quando morreu, por exemplo, uma pessoa morre, ele nasce na esteira e vai ser enterrizado dentro da esteira. Então, a vida dele está tudo dentro disso, com o corpo dele. Aqui também a canoa é muito importante, então ela preservou cada uma das histórias de cada coisa que eles levam na canoa, na família, o pai ensinando o filho desde criança como é que usa a canoa. Então tem outros materiais aqui quando eles morrem também. Por exemplo, aqui são várias coisas, todos os animais que eles têm na floresta, as coisas, música que eles usam, né? Cada coisa aqui que eles usam dentro da aldeia. Então ela conservou muitas das coisas indígenas. Aqui também tem várias histórias por bonecos. Por exemplo, sempre, mesmo como nós temos nas nossas vidas, tem confronto. Aqui é confronto quando uma mulher fica com ciúme do outro. Então eles puxam o cabelo, até arrancar pedaço de cabelo. Essas são as bonecas quando isso acontece. Aqui é o parto. Eles têm um processo lá de fazer o parto junto com duas pessoas, duas outras mulheres que ajudam e eles ficam de pé, desse jeito que eles fazem o parto. É super importante também quando a mulher está grávida, né? Aqui você vê os vários meses que eles têm. Normalmente são bem jovens também, começam com 12 a 14 anos tendo filho. Então, mas eu já morei na tribo e eu vi que as mães de 14 anos, o que eles querem pensar só na criança. Para eles é a coisa mais importante do mundo. Eu nunca vi uma coisa onde eles estavam tão conectados com a própria filha. E então, aqui são as outras histórias dos trabalhos que eles fazem, fazendo milho, arroz aqui, por exemplo, várias coisas, né, que eles estão fazendo, trazendo água. É importante a água seja limpa. Então, isso é morrendo, quando morrem também. Então, faz história da tribo. E também os vários tipos como é que fala isso em português? São para uso, eles colocam coisas aqui, basket, a gente chama em inglês, não sei como sei lá. Mas eu esqueci. Aqui, importante é que cada família tem seu desenho diferente, então você pode identificar as famílias através dos... Aqui são os bonecos que são feitos por como é que fala? A madeira balsa, também levinha, né? Então, os índios fazendo os bonecos. Aqui foi no Correio Brasilense que saiu a história, que nem eu estava te falando da onça antes, de cada uma dos bichos que ele tem. Então é uma coleção através de mais de 60 anos que minha mãe teve. Então para eles o trabalho de Deus continua sendo feito e realmente a gente queria... outra coisa, na canoa, né, os remos... Esses são remos que eles usam mesmo, tá? Se usam. E muitas vezes eles colocam o símbolo da família deles mesmo, dependendo na onde que é, de que tribo. Sim. Os índios tinham 10 aldeias quando eles chegaram nos anos 50. Agora,
nós estamos tentando calcular essa semana passada, nós achamos que tem de 30 a 40 aldeias agora, tá? Então, é um trabalho que realmente foi começado na tradução e dando a palavra de Deus na própria idioma dos índios, porque Deus é Carajá também, né? Foi. E legal, você falou aqui da história desse lugar, né? Como ele falou antes, aqui nessa parte de cá, tinha um missionário que construiu essa casa, que foi do Asas do Socorro. Na época não era Socorro. Isso. Como era o nome? Eu não sei, ou era JARS ou era Mission Aviation Fellowship. E como era o nome dele? Esse era o Tim Johnson. Ele chegou aqui como piloto, né? Só que na época o governo militar entrou e não deixou estrangeiro ter avião. Então eles sequestraram o avião. E ele não tinha emprego mais aqui no Brasil, então meus pais compraram a casa dele. Legal. Então, e aí, no caso, ele vinha por ali e aqui era onde consertava. Aqui é o rádio que ele usava também, né? Esse era o rádio que meu pai usou na tribo para poder comunicar de fora. Que nós fomos lá para o Ilha Bananal, que durava 2 semanas para chegar lá. Hoje a gente chega em 3 horas, que nem a gente foi hoje. Mas na época, se você tinha socorro, o único jeito é de usar isso. Então era um rádio para pedir socorro, né? Quando alguém se machucasse. Legal. Então, assim, o Wilson estava falando isso, né? Essa casa ela foi construída por um missionário na época que fazia esse trabalho com o avião, passou por Dona Gretchen, e a Dona Gretchen tinha esse desejo que essa casa continuasse na obra missionária, um trabalho do Reino de Deus, né? E foi onde a gente entrou e teve um casamento, assim, já estamos há 3 meses mais ou menos conversando, né? Isso. E estamos aqui nesse processo final, né? Ontem a gente assinou o contrato. E o Hudson, a família, sempre muito generosos, muito solícitos e, enfim, né, contando pra gente a importância desse lugar. Eu queria que vocês conhecessem o Hudson, o Marco, eu não sei onde é que ele está. Está por aqui. Por aqui o lugar que é o irmão dele. Mas está muito feliz, Hudson, por estar fazendo parte dessa história, né? Não, minha mãe sempre teve missionários nessa casa, né? É uma casa bem grande, ela quer, e meu pai e minha mãe querem que o trabalho continua, né, ajudando missionário nessa casa, que é uma casa bem grande, tem vários quartos, então eu não sei exatamente, eu vou perguntar a ela, mas eu acho que ela falou de 40 a 50 famílias que já moraram através dos anos aqui, fazendo trabalho dentro do Brasil. Legal. Então, legal. Tá bom? Mas obrigado, Lúcio. Obrigado. Tá bom. Tchau, gente. Vou mandar para o pessoal da Jocum aí. Tá bom, tudo bem.